As eleições municipais deste ano foram adiadas para 15 de novembro para o primeiro turno e 29 de novembro para o segundo turno por causa da pandemia. Na capital são mais de 8 milhões de eleitores aptos. É o município com o maior eleitorado do país. Vamos conferir o que será permitido ou não no período eleitoral. Para tirar dúvidas sobre as eleições, eu converso agora com o Dr. Everson Tobaruela, advogado especialista em direito eleitoral. Boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Bom, doutor, vamos começar pela mudança de endereço eleitoral. Ainda dá para mudar o local de votação? E a pessoa com deficiência, como ela pode proceder? Boa tarde a todos que nos assistem. Claro que sim, pode e deve. O eleitor com dificuldade de locomoção, com deficiência visual, com cadeirante, deve procurar a Justiça Eleitoral imediatamente, porque os prazos estão se esgotando, para trocar a sua sessão ou solicitar a mudança de sessão de votação. Isso acontece em todas as circunstâncias, inclusive aqueles que pretendem se agrupar em sessões eleitorais, por exemplo, aqueles presos que são presos provisórios e que têm o direito de votar, também podem se agrupar e solicitar ao diretor para que seja levada a urna lá para que eles possam exercer o direito de voto. Então, isso ainda pode ser feito e deve ser feito. Tenho casos bastante curiosos, por exemplo, na OAB, um advogado cadeirante preocupado que ele estava sendo impedido de votar, e não é verdade. Ele pode votar desde que ele solicite acesso. Às vezes a escola não tem acesso em escada, tal, e ele precisa de uma sessão abaixo para que ele possa fazer a votação ou exercer o direito de justificação do voto. Mas a pessoa tem que ir, no caso, né, ao cartório, ou dá para fazer pela internet? Olha, ele tem que ir no cartório, porque ele tem que se apresentar lá como eleitor, senão seria possível fraude. Agora, existe possibilidades de você encaminhar um e-mail para as zonas eleitorais no cartório onde ele vota, e aí sim tentar, no mínimo, agendar um compromisso direto. Mas os cartórios eleitorais estão abertos, é possível ir presencialmente e não há dificuldade de ser atendido lá de imediato. A necessidade, sim, por causa da identificação como eleitor. Agora, sobre a biometria. Quem já fez biometria na cidade vai poder votar com ela? Esta é a grande novidade, ou seja, em razão da pandemia e do confinamento, nós tivemos que nos adaptarmos às novas situações. Uma delas foi a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral de afastar a biometria para o exercício de voto nessas eleições. O grande problema era a tal da contaminação ao colocar a digital lá no leitor de digitais. E esta figura foi afastada, né? Ou seja, o voto vai ser como era feito antes. O eleitor vai votar na urna eletrônica, o mesário vai ler o seu título, e lá na urna eletrônica, após votar, ele pode usar o álcool gel e por aí eliminar o risco de contaminação. E dá para votar sem o título de eleitor? Então, esta é outra situação bastante interessante, porque o Brasil tem esse detalhe, né? O título serve para tudo, menos para votar. Na verdade, o eleitor, se ele levar um documento com foto, ele pode efetivamente exercer o direito de voto, porque ele está identificado. E o nosso título de eleitor só tem um número, não tem foto. Então, ele é necessário porque lá consta a seção, o número do título, isso facilita na fila, na hora do atendimento. Mas ele é substituível por documento de identidade com foto, onde ele comprove que ele é eleitor. E o mesário vai conferir e vai autorizar o voto. E se a pessoa não puder aparecer no dia, doutor Everson, o que ela deve fazer? Tem limite para não comparecer? Este é a grande história do nosso sistema eleitoral. Todo mundo diz que o voto é obrigatório, devia ser facultativo. O voto não é obrigatório, o voto é um direito, foi conquistado a duras penas para que todo mundo tivesse o direito de ir lá votar. Então, o exercício do voto é apenas um direito. Se o eleitor não é obrigado a votar, ele pode comparecer à sessão de votação, ficar atrás da urna olhando para a urna e não votar. Aí o mesário é obrigado a desbloquear para que o próximo eleitor vote. Então veja como é interessante.
não há necessidade de votar apenas de comparecimento. Se o eleitor estiver trabalhando naquele dia, ou estiver em lugar diverso da sessão, ou tiver problemas, o que ele faz? Ele vai em qualquer sessão eleitoral, se apresenta e vai preencher um recibinho de justificativa. Ele vai preencher lá esse documento de justificativa, o mesário vai recepcionar isso e ele já está justificado. Caso ele não faça isso, ele tem um período de 6 meses para se comparecer ao cartório e justificar. Caso ele não faça isso, ele vai ser obrigado a pagar uma multa, que é um valor estrondoso, R$3. Ou seja, não existe a figura da obrigação de votar. Você está fora da sessão, vai a um local de votação e diz, olha, estou fora da minha sessão, não consigo chegar a tempo para votar e quero fazer a justificativa. Nem isso precisa, porque a única coisa que o mesário vai pedir é que ele preencha um documento de justificativa. E aí ele vai apresentar aquilo, pronto, já está justificado. Então, no Brasil, o voto ele não é obrigatório. O que é obrigatório é comparecer a uma sessão de votação. Ou, não comparecendo, vai ao correio e manda lá preenche um formulário lá e entrega e está justificado. A justificativa pode ser feita pela internet? Sim, sim, pode. É simples, é só entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral e lá preencher a justificativa. Para quem não sabe, www.tre-sp.jus.br.